Oi, chegamos ao último módulo, o módulo que a gente vai falar da cultura das infâncias e como você pode transformar de vez a sua prática. No módulo passado, vimos o EVA e sua cultura e analisamos alguns exercícios vazios de aprendizagem, EVA. Hoje nós vamos falar da cultura das infâncias. A cultura das infâncias é um conceito que se refere à diversidade de valores, crenças, práticas e experiências culturais das crianças. O termo cultura das infâncias sugere que as crianças são ativas nesse processo de construção da sua própria cultura. Lembra da definição de cultura pela antropologia? É um conjunto de hábitos, crenças e costumes de um determinado grupo social. A cultura das infâncias difere da cultura adulta. Vamos aprofundar um pouquinho mais? A cultura das infâncias inclui as formas como as crianças brincam, aprendem, se relacionam e vivenciam o mundo ao seu redor. Mas aqui, vamos parar rapidinho. Você sabe a diferença entre crianças e infâncias? Embora esses termos sejam usados como sinônimos, há uma diferença sutil entre eles. Criança é um termo que se refere a uma etapa específica do desenvolvimento humano, que começa no nascimento e termina na adolescência. Durante esse período, as crianças estão passando por diversas transformações físicas, cognitivas, emocionais e sociais. Já a infâncias já se refere a uma perspectiva mais ampla, que considera a diversidade e complexidade das experiências da vida das crianças em diferentes contextos e culturas. As vivências das infâncias são influenciadas por fatores como classe social, gênero, etnia, religião, localização geográfica, entre outros, né? Vou fazer uma analogia para você entender melhor. Podemos comparar a parte visível de um iceberg como a parte que se refere às crianças. E a parte submersa corresponde às infâncias. Assim como um iceberg, as crianças são como a parte visível, a ponta do iceberg, enquanto as infâncias representam todo o contexto que cerca a experiência infantil. O bloco inteiro. Tem sentido para você? Então, a cultura das infâncias ela é diversa, ela é dinâmica, variando de acordo com as diferentes vivências e contextos que as crianças elas experienciam. E o principal local em que a cultura das infâncias se desenvolve é onde? É na escola, através das interações sociais, dos valores e práticas educativas. A escola ela tem um papel fundamental na construção da cultura infantil, pois é um espaço privilegiado onde as crianças convivem umas com as outras. No ambiente escolar, é importante que haja uma valorização das culturas infantis, que se respeitem as maneiras de ser, de pensar, de agir das crianças. Os ambientes e propostas e atividades pedagógicas devem ser adequados e acolhedores, para que as crianças tenham liberdade de expressão e possam interagir de forma saudável e construtiva. E o que diz a lei? No Brasil, há o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura os direitos e deveres das crianças. Temos também a Constituição Federal, no artigo 227. Diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Preservar e cultivar a cultura das infâncias na escola é um desafio constante, mas é possível. E existem algumas práticas que podem ser adotadas, tá? A primeira delas é conhecer essa cultura, conhecer a cultura das crianças, ela é fundamental para os professores se esforçarem a entender as vivências, as crenças, os valores das crianças dentro da escola. Aí eu te faço uma pergunta. A cultura EVA, dos exercícios vazios de aprendizagem, se encaixa na cultura das infâncias? Vamos para a segunda coisa prática que a gente pode mudar na escola. Valorizar a diversidade. É importante que a escola valorize a diversidade cultural presente dentro de uma sala. Isso se reflete na seleção de materiais, de atividades que representem diferentes culturas e na promoção de eventos e celebrações que valorizem a pluralidade. Vou dar para vocês.
A cultura EVA, dos exercícios vazios de aprendizagem, se encaixa na cultura das infâncias? Terceira coisa que a gente pode mudar de forma prática, né? Implementar os ambientes de experiência. E eles devem ser adaptados às realidades culturais e sociais das crianças, permitindo que elas se expressem livremente e se sintam valorizadas. A seleção de brinquedo, a atividade e a música, elas podem ser adaptadas às culturas das crianças. Vou fazer mais uma vez essa pergunta. A cultura EVA, dos exercícios vazios de aprendizagem, se encaixa na cultura das infâncias? Qual, então, cultura devemos adotar na escola para trocar a cultura EVA? Vamos reformular essa cultura? Eu te convido a trocar as letras de lugar. Pegar o E, o V e o A e trocar de lugar. A gente vai formar uma cultura chamada cultura AVE. E o que significa cultura AVE? É a cultura A, dos ambientes, V, vivos e E, de experiência. Então, a gente vai trocar a cultura EVA, dos exercícios vazios de aprendizagem, vai embora, para a cultura vem ave, para a cultura ave. Falar que nem Manuel de Barros, que tinha um sonho de ave extraviada para poder falar em língua de aves e de crianças, né? Aí você deve estar me perguntando, por que ambientes de experiência e não contextos de aprendizagem? E por que não espaços, cantos, cantinhos? Qual o meu embasamento teórico para criar, então, essa metodologia dos ambientes de experiência? Eu construí essa cultura baseada em alguns educadores, tá? E nas experiências deles com a pedagogia. Eu separei 3 para mostrar para vocês, tá? O primeiro, deixa eu pegar o livro. Não, é dele esse livro, mas fala de lá. É Loris Malaguzzi, criador da abordagem pedagógica de Reggio Emilia, que está intimamente relacionada com os ambientes de experiência na educação infantil. Malaguzzi defendia que os ambientes e os materiais pedagógicos são fundamentais para a construção do conhecimento pelas crianças. Na abordagem de Reggio Emilia, os ambientes são cuidadosamente planejados para oferecer às crianças a oportunidade de explorar e de experimentar diferentes materiais, recursos que favorecem a expressão, a criatividade e a aprendizagem significativa, né? Os ambientes, eles são criados de forma dinâmica e interativa, oferecendo estímulos e desafios às crianças. Também sou embasada na professora Maria Graça Hall, que é uma importante teórica brasileira que tem como foco de estudo os ambientes de aprendizagem na educação infantil. A sua abordagem é chamada de ambiente de qualidade, que consiste em uma série de princípios orientadores para a construção dos espaços educativos adequados à necessidade das crianças, né? E a terceira educadora, né, que eu trago para mostrar para vocês é a educadora Beatriz Trueba. Apresenta ideias sobre a construção de ambientes educativos que favorecem o desenvolvimento integral da criança. Ela destaca a importância da escola em oferecer espaços, o livro é Espaço e Harmonia, que pertence às crianças experimentar, brincar e descobrir, o que facilita o processo de aprendizagem. Beatriz Trueba defende que os ambientes de experiência na educação infantil devem ser acolhedores, confortáveis e atrativos, estimulando a curiosidade e a exploração. Além disso, né, ela enfatiza a importância de promover a autonomia física e de pensamento e a independência das crianças, permitindo que elas escolham suas atividades e envolvam em projetos significativos. Existem outros autores que ajudam a gente a pensar sobre os ambientes de experiência, né? E aí a gente está fazendo entrelaçamento com a cultura AVE, que é a cultura dos ambientes vivos de experiência. Mas você deve estar pensando, como começar a planejar a partir dos ambientes de experiência? Na próxima aula eu vou falar sobre isso. Até lá!